Subai Oxalá, Xeuê, bababá. E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinam os orixás, mas Oxalá criou a terra. Olá, meus amigos, minhas amigas, da Seara Espírita Aprendizes do Evangelho. Estamos chegando ao final do nosso encontro do curso básico sobre Umbanda e eu trouxe aqui para vocês uma estrutura fundamental para entendermos a relação entre um sacerdote católico, Malagrida, e o caboclo das Sete Encruzilhadas. Procurei fazer um resumo dessa longa história, baseado em muitos arquivos que encontrei na internet. Se alguém desejar se aprofundar mais, fique à vontade, porque é uma história interessante, cheia de contrastes e nos traz a luta de cada um de nós no processo de nosso progresso, do nosso desenvolvimento espiritual. Então vamos à nossa história, ao nosso relato com o nosso irmão Malagrida. Vamos começar com o Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio Fernandino de Moraes nasceu em 1891 e faleceu em 1975. Ele é considerado como o criador, fundador da Umbanda. Mas essa narrativa histórica de que é ele o fundador está repleta de questionamentos e muitas divergências essas profundas entre os próprios umbandistas. Alguns não aceitam essa afirmativa de que o Zélio foi sim o fundador da Umbanda. A Umbanda foi criada no dia 15 de novembro de 1908, coincidentemente com o aniversário da proclamação da República, e essa data já é motivo de grandes discussões entre historiadores umbandistas. Poderemos, futuramente, fazer um último vídeo abordando essas questões de contradições entre diversos historiadores. A história que nos é contada. A história do Zélio já foi abordada nos vídeos anteriores que nós fizemos. Hoje nós iremos falar sobre o Gabriel Malagrida, um sacerdote católico, e a sua relação com o caboclo das Sete Encruzilhadas. Gabriel Malagrida. Quem foi esse irmão? Foi um padre jesuíta italiano, foi missionário no Brasil, foi pregador em Lisboa, foi condenado, e veremos isso mais para frente, como herege, e foi garroteado e queimado na fogueira em um auto de fé realizado no Largo do Rossio, em Lisboa. Qual foi a importância de Malagrida quando ele veio para o Brasil? Ele veio para o Brasil já ordenado como padre e foi mandado para Belém do Pará, a fim de aprender a língua indígena, e aqui começa a relação dele com os índios e com os caboclos, e a trabalhar como padre na cidade de Belém do Pará. Malagrida, chegando ao Brasil, foi cumprir essa sua missão, essa sua tarefa. Em 1723, ele foi enviado pela primeira vez como missionário para uma tribo indígena que habitava ao longo do curso dos rios Itapicuru e Muni, na capitania do Maranhão. Ele foi aprender a língua desses indígenas, a sua cultura, e também levar a cultura católica, cristã, da qual ele era representante aqui no Brasil. Depois que ele trabalhou com aqueles indígenas, ele passou para outras nações indígenas, principalmente indígenas que habitavam ao longo do rio Mearim, nas margens do rio Mearim, onde Malagrida começa a encontrar grandes dificuldades devido à epidemia de peste que assolava os indígenas de uma forma avassaladora, e também teve que enfrentar muito
muitas resistências dos pajés. Assim, Malagrida começa a se inteirar com mais profundidade, com maior conhecimento das culturas e dos ritos indígenas e dos caboclos. E Malagrida foi professor de filosofia. Até o ano de 1727, enquanto ele esteve entre os índios, ele passou por diversos perigos. Doenças, perigos de ameaça de morte, resistências dos pajés, dos curandeiros. Mas em 1729, ele é transferido para o Maranhão para ensinar no Colégio de São Luís do Maranhão para preparar futuros missionários e ensinar filosofia e teologia. Como missionário apostólico, já no colégio, lá em Maranhão, Malagrida, em todos os lugares, pregava a renovação espiritual por meio dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, principalmente na região do Nordeste, que era muito desamparado religiosamente. Malagrida começa a cultivar dois polos culturais extremamente antagônicos. Aqueles que é a sua formação católica e aquela que é a adquirida no Brasil junto aos indígenas. E isso vai modificar bastante a sua vida. Malagrida continua a sua tarefa aqui no Brasil e funda alguns conventos e também alguns seminários. De 1741 a 1745, ele andou pelo sertão da capitania de Pernambuco e da capitania da Paraíba, e ele sempre foi pregando retiros e tomando iniciativas de fundar conventos e seminários. Ele continua executando a sua missão como lhe foi ordenado, como lhe foi pedido. E ele passa a ter algumas dificuldades, principalmente em relação a Portugal. Quando ele volta para Portugal, havia ali um processo político estranho, violento, criando raízes por baixo de toda aquela sociedade. E o Marquês de Pombal, que nós já estudamos muitas vezes na escola, por motivos políticos e pessoais, passa a perseguir Malagrida com muito rigor. E vai acusando o sacerdote na colaboração na tentativa de regicídio, isto é, de querer matar o rei. E o Marquês de Pombal manda prender Malagrida. Mais tarde, após muitos anos preso e passando por privações as mais severas nos calabouços das prisões de Portugal, Malagrida, com 72 anos de idade, tornou-se aparentemente demente e continuando a defender obstinadamente as suas crenças, que ele dizia que vinham através de vozes de anjos que falavam dentro de sua cabeça. Nós hoje poderíamos dizer que Malagrida estaria num quadro esquizofrênico. O tempo passa e os agentes policiais, estimulados ou sob ordem do Marquês de Pombal, encorajam Malagrida a publicar alguns textos que ele havia escrito com base nessas transcrições celestiais, com base nas falas desses anjos que conversavam ao seu ouvido. E a primeira obra que ele publica, o primeiro texto, é intitulada O Anticristo. E, ainda sobre influência dos agentes policiais, ele escreve um segundo título, um segundo texto, que foi intitulado A Vida Heróica e Maravilhosa da Gloriosa Santa Ana, mãe da Virgem Maria. Como estes dois textos continham declarações impróprias de um homem que havia caído na loucura e delirante, ele foi facilmente denunciado para a Inquisição pelo próprio Marquês de Pombal,
com a acusação de falso profeta, impostor e, o mais grave, de ser um herege. E todos aqueles que eram taxados ou chamados de herege, era a sentença de morte para a fogueira. Então, Malagrida, após toda essa obra feita no Brasil, após fundar diversos seminários e conventos, ele é acusado de herege, de traidor, de impostor, de falso profeta e condenado à morte na fogueira. E assim, ele foi entregue ao Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. E após um processo criticado por vários historiadores, Malagrida foi acusado de heresia e condenado posteriormente ao garrote. O garrote é essa imagem que vocês estão vendo aqui ao lado, onde há uma espécie de instrumento que vai sendo movimentado por alguém atrás, numa espécie de rosca sem fim, e vai tracionando a pessoa de encontro ao tronco, até que o seu pescoço seja esmagado e quebrado. Então ele foi condenado ao garrote e depois de garroteado, ele foi colocado na fogueira. E essas duas penas, essas duas sentenças, foram executadas em um auto de fé no dia 21 de setembro de 1761, no Rossio, a praça principal de Lisboa. Essa praça que vocês estão vendo logo acima. Na opinião do filósofo francês Voltaire, na obra que eu tenho, Cândido ou o Otimismo, Voltaire diz: ao excesso de absurdo juntou-se o excesso de horror. Esse é o nosso irmão e a sua história que vai avançando lentamente para entendermos a sua relação com a Umbanda aqui no Brasil. Assim, nós estamos terminando o nosso breve estudo sobre o sacerdote Malagrida, a sua atuação no Brasil, a sua vivência com os indígenas e caboclos da nossa terra e o final de sua vida, quando em Portugal foi garroteado e depois queimado aos 72 anos de idade, já completamente enlouquecido. No próximo encontro, que será o último, nós vamos falar: Zélio fundou realmente a Umbanda? Esse será o nosso próximo encontro. O que dizem os historiadores sobre essa afirmativa de que Zélio fundou a Umbanda? Tchau para vocês, um abraço, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos. Muito axé, muita força, muita luz para todos. Fiquem em paz. Tchau. No dia 13 de maio, tava tocando tambor, quando a princesa me chamou. Levanta preto, cativeiro acabou. Levanta preto, cativeiro acabou.